Boa noite a todos os nossos inscritos do canal José JPS. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Deus venha abençoar você e toda a sua família que nos acompanha aqui na lição. Todos os sábados nós estamos postando a lição, tanto aqui no canal como também vai para o grupo Família Abençoada. E hoje nós estamos com um tema da lição muito importante, que tem como título a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Nós vamos estar dando só um comentáriozinho bem pequeno, que a lição vai falar sobre a doutrina do pecado, né? Então a gente vê aqui na lição que na teologia a gente vê que a matéria lá, a martiologia, né, que fala sobre o pecado, a ciência que estuda sobre o pecado, né? E aqui nós vamos falar da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E a gente está aqui com a textual que diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Com certeza. Jesus ele pode regenerar o homem que caiu lá no Éden, né, através de Adão. O Adão caiu, desobedeceu a palavra de Deus. E então veio a ruína de toda a humanidade. Isso é de toda a humanidade. Pelo homem entrou o pecado, mas também pelo homem veio a salvação da vida do ser humano. Então nós vamos falar sobre a deturpação, né? Tem sido deturpado. E a gente está com alguns pontos, a gente não vai ler a lição, mas vai falar sobre dentro da lição. O primeiro ponto da lição fala o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Vem com alguns itens, né, de definição do pecado, a universalidade do pecado, corrupção total. Este é o primeiro ponto da lição. E também nós estamos com o segundo ponto da lição, as teologias modernas, que vem com alguns itens, teologia do pecado social, teologia da libertação e também liberalismo teológico. Muito bom tema, muito bom tema. Nós também estamos, ela vem com 3 pontos a lição, né? Nós vamos estudar amanhã, no domingo. O terceiro ponto é a normalização do pecado, crise ética e moral. Está normalizado, irmão, isso aí é... Vem o segundo subtópico, que é o segundo item, diz a imoralidade sexual. E o terceiro diz a desacralização da vida. Esse é um dos temas, o último tema muito importante, né? Que a gente vai estar explicando também lá para o final. Então, muito bem. O primeiro ponto diz assim, ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição de pecado, ninguém quer saber de definição de pecado, é pecado. Pecado é pecado, pecou, isso aí, né? Eu quero saber se lá no grego, no hebraico, no aramaico, eu sei que tem muitas pessoas muito sábias, né? Que a gente pode falar sobre isso, sobre o grego, sobre o hebraico, o significado, mas também tem muitas pessoas que não entendem isso. Então vamos deixar para lá o significado, que pecado é pecado e acabou. Ou seja no grego, seja no aramaico, no hebraico, no hebreu, seja lá no inglês, no alemão, isso aí é pecado. Vai de cada língua, mas o sentido é pecado. Então, a gente quer saber de eliminar ele, de eliminar o pecado, né? Tá dando gracinha para ele e estudando sobre ele, o que ele é, o que ele faz, o que ele diz, isso não interessa. O interesse é a gente fazer. O que interessa para nós, para a igreja de Cristo, é de pessoas sinceras na igreja, obreiros sinceros, pastores sinceros, que faça algo para que
ele não entre na vida das pessoas e destrua, e lance por terra as pessoas e chegue a escravizar as pessoas. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E para que isso aconteça, nós temos que pregar a palavra de Deus. Esse negócio de significado, negócio disso e daquilo, eu nunca vi Jesus andar com esse negócio aí. Hoje os teólogos ficam com o negócio de porque no grego, é porque no aramaico, e não fazem nada. Só dá significado, o que significa, mas não fazem nada, são medrosos, são covardes. Então isso a gente quer mesmo, é um negócio literal, é bater contra e fazer algo para que isso não venha germinar no meio do povo de Deus e na vida da família em geral, na sociedade, né? Muito bem, definição, isso aí a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Isso aqui a gente sabe, isso aqui também a gente sabe, todo mundo sabe que o Adão foi criado inocente, não conhecia pecado, mas desobedeceu, e aí por ele entrou o pecado no mundo, e eis aí a degradação, a condenação de muita gente, a humanidade toda. Para isso, para não ser condenado, tem que aceitar Jesus como Salvador, porque ele veio para salvar o mundo. Então, a gente não precisa muito, a lição vai falar, mas teologicamente, né, que esses teólogos eles ensinam coisas difíceis para as pessoas, para que as pessoas realmente não venham entender, venham martirizar a cabeça, a mente, para poder entender e não entende. Tem que ir direto no assunto, meu irmão. Falar a língua do povo. Você não está ensinando aqui só para bacharéis, para teólogo, para PhD, não. Você tá, a lição é ensinada para a massa de classe baixa, as pessoas mais humildes, que não tem estudo. Você quer ensinar, isso aqui é para você ensinar negócio de língua aí, para que não sei o quê, é para ensinar quando você estiver entre os doutores. Jesus estava lá ensinando, dando a letra lá para os doutores lá, ele estava falando para os doutores, mas quando ele estava lá com o pessoal humilde, ele falava a língua do povo. Está entendendo? Então deixa para falar quando você estiver ensinando para os doutores, que são teólogos igual a você, que são bacharéis igual a você, mas que é a lição que todo mundo vai aprender, desde o pequeno ao grande. O que é isso, mano? Bora acabar com isso. Vamos ensinar, vamos escrever a lição e ensinar, deixar esse negócio de palavras para lá. Muito bem. Então a gente sabe a universalidade do pecado que entrou sobre Adão, né? E rompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a humanidade, isso que a gente já falou. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz: corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral, espiritual da natureza humana. Neste aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, toda a área de nosso ser foram corrompida. Essa corrupção impede o homem de tomar iniciativa do processo de regeneração. Muito bem, isso aqui, ó, a partir do homem, a partir da hora que você está pecado entrou na vida do ser humano, ele fica paralisado. Deus tem que entrar na história, alguém tem que chegar, ajudar a pregação da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que através da palavra, ouvir a palavra de Deus, ele crer, ele confessar Cristo, então ele vai ser regenerado, ele vai ser liberto, ele vai se tornar uma nova criatura. Somente assim ele pode chegar a ser liberto de todo o pecado, né? Porque Jesus o cumpriu por ele, e o único que pode perdoar pecado é Jesus Cristo, não tem outro. Então ele pode sim ser regenerado, como nós fomos regenerados, você foi regenerado, você que já fez uma nova decisão em Cristo. Então, é isso aí, aceitar Jesus como Salvador. E continuar pregando a palavra de Deus para que o pecado não venha tomar de conta das pessoas. Então, hoje a gente vai falar, isso aqui é só uma análisezinha aqui, mas o final da lição a gente vai falar mais pesado, porque o negócio é sério. As pessoas ficam estudando sobre isso, sobre aquilo, o que significa o adultério, o pecado, a prostituição, isso, mas não fazes nada para impedir que isso chegue na vida das pessoas. Eles pregam, ensinam, fazem análise e dão o significado, mas não cria uma situação, uma ação que venha impedir que o pecado chegue na vida das pessoas. Como? Pregando a palavra de Deus, ensinando, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cuidado, tem que tomar muito cuidado. Não, quando
ensino, depois do ensino ele acoita o pecado, faz e acontece, e não diz nada, não prega nada, porque hoje em dia mais é pelo interesse. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora para então a corrupção total. Quer dizer, é o estado geral, contaminou todo mundo. O pecado de Adão, Adão pecou lá, contaminou todo mundo. E era só ele de homem, né? E depois que ele pecou foi que a humanidade veio a multiplicar. Então, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele é o Senhor. Desculpa aí. Muito bem. O segundo ponto da lição diz: a teologia moderna, teologia do pecado social. A tese do pecado social desmonta ao Concílio Católico de Medellín, de 1968, Colômbia e etc. Estruturas opressoras tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana. Isso aqui é teologia, isso aqui é para. Isso aqui não interessa para o aluno aqui não. Então o pecado está alastrado na sociedade, está alastrado socialmente, ele contaminou todo mundo. Então não adianta. Você, o que você tem que fazer? Nós temos que fazer, como pregadores da palavra de Deus, bater contra o pecado fortemente. Aonde nós pregarmos, na rua, na igreja, dentro da igreja, fora da igreja, nas cruzadas, pregar contra o pecado e mostrar para as pessoas que realmente o pecado destrói a vida, destrói a família, destrói o ser humano, escraviza. E a gente tem que anunciar para eles que eles não podem fazer. Entendeu? Muito bem, a teologia, segundo subtópico, a teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx, né? Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, Gustavo Gutierrez, Leonardo, Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar. Isso aqui, irmão, a teologia da libertação, tem muitas. Muita gente pregando libertação. Mas sabe por que as pessoas não são libertas? Porque as pessoas que hoje pregam a doutrina da libertação, a teologia da libertação, eles mesmos são libertos, então não vai criar efeito algum na vida das pessoas, porque quem está pregando, quem está ensinando não é liberto. Eles são os primeiros a praticar os erros, a praticar os pecados, que não se o que eles dizem para os outros não praticar, é os mesmos que eles praticam. Então não tem efeito na vida das pessoas. Porque o que acontece hoje é que as pessoas que ensinam, que pregam, que são teólogos, são os primeiros a estar pecando, a estar errando. E a gente vê aí na mídia social, nas redes sociais, o que está acontecendo é a corrupção total. A gente vai falar, corrupção total do pecado no meio da sociedade. Então, como é que vai gerar efeito? Jesus pregava e gerava efeito, mas porque Jesus era um homem íntegro, santo, né, filho de Deus, e outros, o apóstolo Paulo pregava e tinha efeito. Ele pregava, as pessoas eram libertas automaticamente, literalmente era liberta. Viu? A pessoa que era cega ficava enxergando, a pessoa que era aleijada levantava e andava, a pessoa que era morta ressuscitava. Então tinha efeito a palavra de Deus na vida destes homens de Deus que ficaram marcados neste mundo. E a Bíblia diz que eram homens que o mundo não era digno de ter esses homens. Homens de vergonha, homens de caráter. Então, por quê? Pode pregar a libertação, a teologia da libertação, disso e daquilo, fazer campanha disso e daquilo, vamos para libertar alguém. Não vai libertar. Porque as pessoas que estão fazendo são escravas do pecado. Entendeu?
É pesado não, ainda não é pesado ainda não. Muito bem, então a teologia da libertação. Teologia da libertação. Para eles é estudo. Não. Muito bem. Liberalismo teológico. Após a reforma protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração inerente, infabilidade das escrituras são questionados, os milagres e sobrenaturais são considerados miteológicos, as doutrinas da fé são reinterpretadas, resignificadas, troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecado e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do machismo. Assim, o pecado é relativizado e o ecumenismo religioso é propagado. E todas as exigências espirituais é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Tá tudo liberal. O que é liberalismo? É que você pode fazer o que quiser. Quer dizer, é como o comentador está falando aqui, que hoje as doutrinas bíblicas, a Bíblia é questionada. Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? E todo mundo antes fazia, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que estava ensinando. Hoje elas são questionadas. As doutrinas bíblicas hoje, não a Bíblia em si, mas o que são pregados hoje nas igrejas, nos ministérios, é caído por terra. Porque a pessoa faz o que quer. Tá tudo liberal. Você vai de qualquer jeito para a igreja, você visita, você... Quer dizer, foi trocado a revelação pela razão. Quer dizer, o que vale hoje é a sua razão, é aquilo que você pensa. Não é o que a Bíblia diz. Você está entendendo? Onde a razão é colocada acima da revelação divina. Quer dizer, hoje a palavra de Deus para 95% das pessoas não vale. O que vale é aquilo. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja, aquilo que ele acha que é bom para ele, aquilo que ele tem razão. Ah, mas eu tenho razão, porque eu era assim, porque é assim, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Ah, então, a razão. Quer dizer, a revelação divina, a palavra de Deus, é jogada por terra. Por esta sociedade caída, por essa sociedade sem conhecimento da palavra de Deus. É aquele povo que saiu do deserto, morreram todo mundo que saiu do Egito no deserto, e nasceram outro povo que entraram lá na terra prometida, era um povo que não conhecia o Senhor. Você está entendendo? Não conhecia o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. Hoje é diferente, meus irmãos? Não. O povo que conhece a Deus estão indo, estão passando. Deus está colhendo. Quem vai para o céu vai para o céu, quem vai para... Mas está colhendo. E está vindo outro povo que não conhece o Deus deste povo, que estão partindo. Você entendeu? Aí é que vai acontecer a desolação desoladora do que falou o profeta Daniel. Prostituição, pecado, aí lá vou ter. Tudo que não presta. Isso eu digo no meu evangelho. E aí, ó, o que aconteceu? Já está acontecendo. O ecumenismo, quer dizer, uma só religião, um só pensamento, que todo mundo entra no céu, de qualquer jeito, todo mundo é nosso irmão, nós somos irmãos de todos, e todo mundo vai morar no céu, pode tomar uma bebidinha, pode fumar um cigarrinho, pode se prostituir, pode deixar a mulher aqui e pegar outra ali, pode largar essa aqui e se juntar com outra dali.
Tudo normal. Tá liberado. Hoje as lideranças evangélicas dizem, irmão, não pode fazer nada. Não tem mais disciplina. É igual o mundo hoje está assim, não tem mais. Antigamente, para passar um programa na televisão, tinha censura, hoje não censura mais nada. E hoje no meio evangélico também não existe mais censura. Não existe mais. O líder lá dizia, isso aqui não pode, de acordo com a Bíblia. E todo mundo obedeceu, hoje ninguém obedece. E ele fica lá como que não tem coragem de falar, porque com medo de perder as suas ovelhas. Que para mim é cabra, não é ovelha, é bode. Eles vivem disso. O apóstolo Paulo não, o apóstolo Pedro não. Vivia da fé, trabalhava e pregava o evangelho. Mas quando eles colocavam a mão, eram libertos. Quando eles oravam para batizar com o Espírito Santo batizava. Deus fazia milagres e maravilha. Através de Paulo, Deus fazia... Levaram o lenço. Pega aqui o meu lenço aqui, leva lá. Os demônios iam correndo, as pessoas eram libertas. Leva o meu avental. Era assim. Mas hoje vocês veem isso? Onde vocês veem isso? Tá tudo liberal, irmão. Tudo liberal. Ninguém diz mais nada. Para mim não era para ter mais nem liderança. Para quê? Só para estar recebendo salário? Apesar de que vão pagar um alto preço. Vão pagar um alto preço. Mas naquele dia, né? É só naquele dia, enquanto não chega aquele dia. Aí vai ganhando salário, vai comendo, vai se arregalando. Aí vai chegar o dia, como no dia de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam assim em casamento, mas não viram a hora que Noé entrou na arca. Não vão ver a hora que Jesus vai arrebatar a igreja. Comiam, bebiam, só não se casava lá em Sodoma. Até a hora que Deus... Fogo em Sodoma e Gomorra e nos seus países. Vai acontecer isso. Jesus falou, meus irmãos. A vinda dele será... assim, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiu, bebeu, dá ensinamento. Lá em Sodoma comiu, plantava, mas não casava. Lá não casava, era homem com a mulher com mulher. Tá do mesmo jeito, meus irmãos. Não mudou nada, não. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Ninguém diz nada, cada um viu o que quer. Você tá entendendo? É assim. E vai ser assim, ninguém vai mudar. Muito bem, meus irmãos. Relativizado, né? Relativizado, o pecado foi relativizado. E o caminho religioso é pregado e todas as experiência espiritual considerada válida. Tudo é válido hoje, tudo. Até os cristãos, então, tudo. Muito bem, nós vamos para o terceiro ponto da lição, diz... A normalização do pecado, crise ética e moral. A normalização do pecado. Será que vão ensinar isso lá na sua classe, na lição? Que o pecado está normalizado? Será que eles vão falar, que eles vão mostrar algumas coisas que para comprovar que o pecado está normalizado? Será que eles vão falar? Olha, pode colocar o seu professor aí na parede, pode colocar ele na parede. Irmão, o que é normalizado o pecado? Está normalizado? Me explique o que significa isso aí. Me explique. Peça ele para lhe explicar. Se ele não lhe explicar, você arrocha, bota e ensine ele. Está normalizado. Hoje você vê no meu evangelho, está falando no meu evangelho, irmão. O mundo lá não. O mundo já vive no pecado, jaz no pecado, jaz no maligno. Está falando de ensinamento da palavra de Deus. Destupação da doutrina bíblica do pecado. Onde você já tinha visto uma mulher largar o marido na igreja e pegar outro na congregação e pegar outro da mesma congregação e morar junto. Você já tinha visto isso na sua igreja? Não, né? Pois é. Isso quer dizer o quê? E ninguém diz nada, ninguém disciplina. Isso quer dizer o quê?
Normalização do pecado, está normalizado. Você tinha visto algum dia alguém pecar na igreja, adulterar e não ser disciplinado? Já tinha visto? Não, antigamente não, mas hoje você está vendo. Normalização do pecado. Você já viu pessoas pregar em prostituição, ser um prostituto, uma prostituta e pregar nos púlpitos das igrejas antigamente? Não? Mas hoje você vê, não vê? Muito bem. Normalização. Aí essas pessoas vão pregar para que você seja liberto? Se eles são escravos do pecado? Quem está pecando hoje? São pastores de frente de trabalho, pastores de campo, ministros do evangelho. Você está entendendo? Quem nos ensina, quem nos deve ensinar é o primeiro a estar praticando o erro. Quer dizer, se tornou tudo normal. Tudo normal, meus irmãos. Tem para onde correr? Tem. Para onde? Para os pés de Jesus. Aceite a Ele como Salvador. Porque só Ele. Antigamente, vocês viram, eu tenho há 28 anos atrás, aceitei Jesus. Você via a sensualidade na igreja, as mulheres seminuas, de mini saia, apertada mais do que não sei o que. Não tinha visto não, irmão? Na sua igreja, no seu ministério, na sua denominação? Não? Não, pois é. Mas agora você vê. Você vê. Mulher trocando de marido na igreja. Marido trocando de mulher na igreja. Larga dele e pega uma do ciclo de oração. Você já tinha visto, não? Mas hoje acontece. Normalização do pecado. Tá normal. Se prostituir, pecar, adulterar, viver em prostituição, tá normal. E outras demais coisas, irmão. Você via antigamente alguém dizer que a mulher ligava para não ter filho? A irmã, tô falando de irmã, tô falando do mundo. Pois hoje você vê as mulheres todas ligando para não ter filho, abortando. Você via alguém falar em divorciado na igreja? Hoje tem até pastor divorciado. Banalização do pecado, liberalismo. Sabe o que é liberalismo? É você deixar correr frouxo. Deixar cada um fazer o que quer. É ecumenismo. Tudo vale. Você pode adorar a Deus e pode adorar Mamon. Você pode adorar a Deus e pode adorar uma escultura. Você pode adorar qualquer coisa que você quiser. Você via pessoas na igreja, na sua igreja, na sua congregação, com vaidade? Não. Pois hoje você vê. E as mulheres sensuais na igreja. Uma vez eu preguei sobre o tema da mensagem que eu preguei. Deus mandou eu pregar e eu preguei. As crentes prostitutas. Quase que eles queriam me esganar, mas não pode. Mas não pode. As crentes prostitutas na igreja. Eu falei. Mas ninguém gosta. Hoje é o reino de Acabe. Se você falar, você vai preso. Antigamente era preso. Hoje você não tem mais oportunidade naquela congregação que aquela pessoa. Uma vez eu peguei contra o divórcio na congregação das Assembleias de Deus, lá no Maranhão, na minha igreja. O dirigente disse que não era para me dar oportunidade mais. Mas ele mesmo terminou se acabando a vida dele com a mulher que não era dele. Você está entendendo? As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, eles querem banalizar. Está banalizado. O evangelho hoje na vida de pessoas estão banalizados. O evangelho na Bíblia não. Mas na vida de pessoas está banalizado. Eles não querem viver a palavra de Deus e querem ir para o céu. Mas para o céu também eles não vão. Você está entendendo? Pastores, liderança, obreiros. Você já viu dizer que um obreiro da igreja, ele pode
Pode ser divorciado? Não pode. A Bíblia diz que tem que ser marido de uma só mulher. Mas tem obreiro hoje que já passou não sei por quantas. Tem cantor que já passou não sei por quantas mulheres. E vice-versa. Você está entendendo? E a Bíblia diz que o obreiro tem que ser marido de uma só mulher, temente a Deus, manso, humilde, temperante, de caráter, de vergonha. Mas hoje tem muita sem vergonha. Você está entendendo? Faltou a vergonha, faltou o caráter, faltou tudo. É um negócio sério. Muito bem, nós falamos da moral, né? Vamos falar do segundo subtópico do terceiro ponto, diz, imoralidade sexual. Meu Deus do céu. É o que mais existe nas igrejas hoje, meus irmãos. Aí você pergunta pra mim, e você, irmão, na sua igreja é assim? Eu não estou pregando porque eu vejo nada dos outros não, meus irmãos. Meus amigos, meus inscritos, não. É na minha mesmo, é onde eu congrego. E a lição vem batendo a imoralidade sexual. Irmão, hoje está uma coisa séria. A Bíblia diz que Jesus disse, olha, ouviste o que disse que foi falado aos antigos? Não adulterará, porém não quer adulterar. Eu, porém, vos digo que quem adulterasse naquele tempo era réu de morte, morria. Ele disse, eu, porém, vos digo, aquele que só olhar e desejou no seu coração já adulterou com a mulher. Agora você já viu esse bando de mulheres dizendo que são cristãs dentro das igrejas, tudo seminua, tudo mostrando o seu corpo, as peças íntimas. Você, para ver uma peça íntima da mulher, era a coisa mais difícil do mundo, não via não. Hoje, meus irmãos, está estampado nas igrejas. Você vê tudo, sem querer. A não ser que você entre na igreja com os olhos fechados, como um cego. Entra e sai, irmão. Porque quem tiver com os olhos abertos. E para se adorar hoje dentro da igreja, nos templos evangélicos, tem que ser realmente um verdadeiro cristão. Porque se não for, ele entra na prostituição. Porque o que não falta, tem demais. No meio evangélico, nas congregações. Você quer fazer um teste? Vai em alguma congregação aí que você vai ver que nós não estamos falando. Nós estamos falando a verdade acerca da imoralidade sexual. Que diz assim, ó. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo. Banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade. A doutrina da castidade é vista como opressora. Você está entendendo? É tudo. Destupa a doutrina. Banaliza o sexo pré-conjugal. Liberdade, decisão sobre o corpo. Você está entendendo? Aquilo que é para você guardar, o templo do Espírito Santo, está tudo exposto. Todo mundo vê. Banalizaram. Está banalizado. As mulheres querem mostrar o corpo, querem mostrar. Se daqui um dia, se Jesus não voltar, elas vão andar nuas dentro dos templos evangélicos. Porque a Bíblia diz que vai chegar o dia de a mulher não ter valor de nada. Já não tem. Já não está tendo. É o homem que não está dando valor? Não, é elas mesmas. Está sendo usada para não se dar valores. Você está entendendo? Não é ninguém que está tirando valor da mulher. Não, é elas mesmas. Então, se há disciplina, não, isso aí não pode, isso aí tem pessoa que quer até denunciar aquele pastor que é mais severo na doutrina. Não é que é severo, é porque aquele que quer ensinar. Vocês viram
Irmão, mas me prova isso. Eu provo, irmão. As 7 igrejas da Ásia Menor lá no Apocalipse, lê lá as 7 igrejas. Olha, eu conheço as tuas obras, que tu é assim, que tu é assado, que tu é papapá, mas eu tenho algumas coisas contra ti. Por exemplo, que tu não repreende essa Jezabel aí, que se prostitui com meus servos, fica pecando, eu lançarei ela numa cama, e os que adulteram com ela também. Arrepende-te, está dizendo para quem? Para o pastor daquela igreja, para o dirigente daquela igreja, para o líder daquele grupo. Ele está falando para a pessoa que tem um grupo a seu dispor, a seu trabalho, que ele trabalha com um grupo, com um vocal, ele está falando para aquela liderança. Para a liderança cortar o mal. Não deixa essa mulher estar adulterando com meus servos. Disciplina ela. Não deixa ela ter oportunidade. Porque pessoas erradas na igreja não podem ter oportunidade. Tem que ser pessoas íntegras, temente a Deus, sincera. Mas não, aqueles pastores lá não falavam nada. Você está entendendo? A mulher adulterava lá com o pessoal lá e ele nem... Ele tinha as obras boas, mas Deus tinha alguma coisa contra ele. E o quê? Que ele não repreendia, que ele não disciplinava. Tá lá, vocês podem ler. Estou falando de Bíblia. De Bíblia. Muito bem. O último tópico do terceiro ponto diz assim: a desacralização da vida. Sabe o que é isso, irmão? As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina, porque, conseguinte, a vida é inviolável, deve ser valorizada, o corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a diligência humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações ética, moral e eslonga meu corpo, minha regra, reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se e abortar, cometer suicídio e a eutanásia. Assim, um corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. A Escritura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Você entendeu, irmão? A desacralização é aquilo que é inviolável, é aquilo que é sagrado. Essa é a significação da palavra. É aquilo que é santo, é inviolável, agora não é mais. Aquilo que era pecado não é mais. Aquilo que era indecente não é mais. É o que quer dizer a palavra aqui, ó. Desacralização da vida. O corpo que é santo, que deve ser santo, para eles não é mais. Quer dizer, o ser humano desafia a ordem do Criador. Você está entendendo? Você está entendendo onde nós estamos chegando? Desafia. Quer dizer, o indissolúvel agora se tornou profano. É sagrado porque tem origem. O que era sagrado não é mais. E quem está mostrando isso? Aí surgem estudos e mais estudos para explicar as palavras. Mas não surge nenhuma resistência contra o pecado. 28 anos que eu estudo, que eu ensino a lição, essas lições. 28 que sirvo a Jesus. 28 que leio a Bíblia, as Escrituras Sagradas e livros da história da Bíblia.
É 28 anos de formação em bibliologia. Mas cada vez mais o negócio vem sendo prejudicial a vidas humanas. Se você prega a verdade hoje, alguém já se levanta contra você. Não, não é assim. Eu fico assim, meus irmãos, é que pessoas que aceitou Jesus ontem quer bater de frente com a gente. Ainda não conhece nada de Deus, não conhece nada das Escrituras, mas eu acho, faz um cursinho teológicozinho ali básico, ou curso teológico avançado, um bacharelzinho, aí já quer bater de frente com quem já leu a Bíblia e lê a Bíblia e não sei quantos anos. Ele nunca leu, mas quer bater de frente com você. Vem bater de frente comigo. Dentro das Escrituras, vem. Que era santo, não é mais. Que era pecado, não é mais. E o pecado está no meio da igreja. O pecado está dentro. A Babilônia está dentro. E não vai sair, não. Ela vai sair daquela congregação, daquele ministério, daquela denominação que tiver um homem de vergonha, que pregue a palavra de Deus como Paulo pregou, como Pedro pregou. E para pregar, pode perder a própria vida. Quer perder a vida, não? A Bíblia diz que aquele que guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder, ganhá-la-á para a vida eterna. Se você tiver medo de perdê-la aqui, você vai perdê-la lá. Agora, se você não tiver medo de perder aqui, você ganhá-la lá, no céu de glória. Então prega a palavra de Deus, pastores, prega a palavra de Deus. Não deixe esse povo andar em pecado na igreja. Não, obreiros que andam aí adulterando, trocando de mulher, joga para baixo, tira dos púlpitos, faz a limpeza, porque senão vai tu e vai eles, tudinho. Porque lá não entra. A Bíblia Sagrada é a Bíblia Sagrada. Não, mas isso não é pecado, mas isso não é assim. Então banalizou. Banalizou. O pecado hoje, que estava fora das igrejas, estão lá dentro, no eixo. Estão lá no centro do negócio. Ele está derribando pastores, está derribando liderança, está derribando meio mundo de gente. Está na hora de Deus levantar homens e mulheres para pregar o seu verdadeiro evangelho. O seu verdadeiro. Está na hora de Deus levantar Martinho Lutérios, Elias. Está na hora de Deus levantar Eliseus, Pedro, Paulo. Está na hora de Deus levantar homens no espírito desses homens. O Senhor dá para essas pessoas o espírito que ele deu para Paulo, para Pedro, para os profetas, para Micaías, para Eliseu, para Elias, para Daniel, para José, para enfrentar reinos, para enfrentar governadores, para enfrentar presidentes, para enfrentar reis, ditadores e pregar a palavra de Deus e não temer. Senão, a igreja de Cristo e o império do mal, quem é que vai vencer? Cristo já venceu. Mas ele colocou homens aqui para representar ele, pregando a palavra de Deus, sem ter de que temer. Mas acoleado com o pecado, andando todos dois juntos. A Bíblia diz, não anda dois se não estiver de acordo, dois juntos se não estiver de acordo. Então só anda dois juntos se estiver de acordo, irmão. A igreja não pode andar assim com o mundo. A igreja tem que andar largo, o mundo para lá e a igreja para cá.
o mundo para lá e a igreja para cá. Mas hoje, a igreja joia está assim, e a igreja joia que está nas lideranças. Mas a igreja de Cristo está preparada, esperando ele. Você tem feito algo para que o pecado não entre na igreja? Essa escolografia que não santifica ninguém? Mulher levantando a perna, dançando dentro das igrejas? Essa jovenzinha que fica nos vocais aí, vão lá no mundo, se prostitui e volta pro vocal da igreja, trazendo o pecado para dentro da igreja. Essas irmãzinhas do figuração, que em vez de estar orando, vai, se amiga, fica amigada, não casa nunca, e fica lá cantando no vocal da igreja. Deus está gostando? Não. É banalizado. Liberação. Está tudo liberado. Não, o pecado no meio do povo de Deus não está tendo resistência. Até uma hora que Deus levantar a resistência. Homens e mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos os nossos inscritos do canal José JPS e todos os nossos irmãos do Família Abençoada lá do grupo. Daqui a pouco nós já estaremos postando o vídeo. E lá no domingo, na sua classe de escola dominical, aperte o seu professor. Dê uma palavra lá. Faça pergunta a ele. Dê a sua opinião. Dê a sua opinião sobre a doutrina do pecado. A deturpação da doutrina do pecado, a doutrina bíblica do pecado. Dê lá a sua palavra. Seja um profeta de Deus, seja um homem de Deus, não tenha medo. Mesmo que você não pregue lá, não tenha oportunidade mais nunca, mas pelo menos fale algo de Deus. Bata contra o pecado. Não seja conivente. Não aceite. Não seja amigo de pessoas que andam errado, dizendo ser cristão, com a vida arruinada no meio da igreja. Por isso que o Lorival Freitas canta aquele hino. Ser crente e não ir para o céu é uma coisa que não tem valor. E muitos pecam escondido, coração fingido com a paz do Senhor. E muitos com pele de ovelha, mas por dentro são lobo devorador. Que fala mal da vida alheia, toma santa ceia e diz que não pecou. E leva a vida na igreja, pensando que enganou o Senhor. Coitado, engana a si mesmo, mas ninguém se esconde de meu Salvador. Coitado, engana a si mesmo, mas ninguém se esconde de meu Salvador. Que Deus abençoe. Até no domingo na classe da Escola Dominical. Se inscreva no canal se você gostar de ouvir a Palavra de Deus. Dê o seu like, assim, aperte o sininho aí de notificação. Quando nós colocar os vídeos, vai cair lá na hora lá e você vai nos acompanhar aí no YouTube. Pregação genuína. Aqui é a doutrina da Palavra de Deus. Sempre assim e sempre será até a vinda de Cristo. Que Deus abençoe, família abençoada. E a paz do Senhor a todos. Nossos inscritos do canal José JPS. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo. Mande para quem você quiser. Se você quiser mandar, achou interessante o ensinamento da Palavra de Deus, da lição bíblica das Assembleias de Deus, da CPAD, mande para quem você quiser, mande para outros YouTube se quiser. Ele pode postar lá no YouTube dele, pode comentar o que a gente está falando aqui, não tem negócio de restrição, não tem tem negócio de colocar em justiça, né? Estão usando meu vídeo, não. Pode mandar para tudo quanto é lugar, para grupo, pode mandar, não tem nenhum problema. Nós não temos medo de nada, aqui é a cartilha aberta. Não, estamos aqui, todo mundo sabe o nosso endereço aí, não tem medo de nada não. Aqui é a Palavra de Deus. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Amém.